E aí, pelo problema de interpretação dessa comunicação, que pode ser comunicação visual, pode ser verbal, comunicação por gestos, nós começamos a nos emaranhar, gerando os problemas de relacionamento. Porque quando nós forçamos uma situação, fica mais difícil nós resolvermos o emaranhado ou resolvermos os emaranhados da nossa vida. E também é provável que nós encontremos pessoas que apontem os nossos erros. E à medida em que nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade, vamos começando a observar os nossos sentimentos de uma forma mais profunda e aproveitarmos essas oportunidades para buscarmos por mecanismos de compensação saudáveis ou mecanismos de adaptação saudáveis. É possível diminuir os emaranhados da nossa vida? O que nós podemos fazer? Para saber mais, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, pesquisas, ideias, dicas. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática na sua vida, em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. A você que está chegando agora ou a você que me acompanha nos meus vídeos, nas minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Misukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Então o tema que nós vamos refletir hoje é os emaranhados da vida e os nossos sofrimentos emocionais. Como lidar? Eu procurei no dicionário para ver o significado de emaranhado. Segundo o dicionário, emaranhado significa misturado. O que foi misturado de forma meio confusa, pode ser um emaranhado de fios, é algo que não tem muita clareza, algo que está muito confuso, que tem muita complicação. Pode ser também um pensamento emaranhado. Então, nós costumamos ter a tendência de dar mais atenção ou de estimar mais as pessoas que pensam como nós, que têm pontos de vista parecidos com os nossos, que têm hábitos similares aos nossos, ou que também fazem parte do mesmo círculo social. Mas nem sempre nós conseguimos interpretar o que eles estão dizendo para nós e nós começamos a fazer confusões devido ao não entendimento correto da mensagem que está sendo transmitida. Isso acontece porque nós costumamos interpretar o que nós entendemos pelo conhecimento que nós temos. Ou porque nós ficamos esperando receber algo já pré-definido por nós, algo que já temos um conceito anterior, devido às nossas crenças, devido às nossas expectativas. E aí, pelo problema de interpretação dessa comunicação, que pode ser comunicação visual, pode ser verbal, comunicação por gestos, nós começamos a nos emaranhar, gerando os problemas de relacionamento. Assistindo alguns vídeos no YouTube também, eu vi que em um dos canais, uma pessoa estava contando sobre o costume de um determinado país lá da Europa. E ela disse que se nós ficarmos, por exemplo, lá na Europa, se nós ficarmos de braços cruzados ou ficarmos com as mãos na cintura, isso é ofensivo para eles. Olha só que interessante. Mas se nós não sabemos que isso é ofensivo durante a nossa comunicação, se a pessoa não nos transmite a mensagem de forma clara e deixa tudo subentendido, essas informações podem dar margem a uma interpretação errônea e pode gerar problemas. Por isso que é importante cada vez mais uma comunicação mais clara, ter a questão do feedback para ver se a pessoa entendeu o que nós falamos e nós darmos o feedback para a pessoa para ver se nós entendemos o que a pessoa falou também. Então isso dá uma margem menor de erros, uma margem menor de confusões nesses relacionamentos.
Então, por que esse problema de comunicação, o problema de interpretação acontece? Então, todos nós somos seres que necessitam de conviver com outras pessoas. E aí é que podem surgir aqueles problemas e nós podemos nos emaranhar nesses problemas. Lembrando que nós convivemos com as pessoas que têm algo a ensinar para nós. São pessoas que foram colocadas a dedo, de acordo com as nossas tendências e de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Foram colocados a dedo na nossa vida por quem? Por Deus e pelo universo, porque nada acontece por acaso. E os problemas surgem porque, por exemplo, pode ser que nós estamos nos posicionando como pessoas a quem as outras pessoas devem se submeter. Ou nós nos colocamos numa posição em que as outras pessoas devem servir. E nós não levamos em consideração a fidelidade, a confiança, nós não levamos em consideração o bem coletivo, o bem comum. Por exemplo, se nós gostamos de alguém apenas pela beleza física, pode ser que no futuro essa característica não seja mais a mesma. Se nós estimamos alguém porque nos obedece, sem nos questionar, muito provavelmente vamos estar induzindo esse alguém a cair nos mesmos erros que nós já caímos várias e várias vezes. Então, para que nós possamos sair desse emaranhado de problemas que nós mesmos nos colocamos, ou para que nós evitemos nos emaranhar em novos problemas, nós precisamos aprimorar a nossa forma de ver o mundo, de sentir o mundo, de uma forma mais ampla, com uma visão mais espiritualizada, com uma visão de algo maior. E para isso é necessário que nós, gradualmente, comecemos a buscar pelas pessoas com base nas obras que elas realizam, principalmente aquelas que beneficiam as outras pessoas. E assim nós vamos compreender que não são obrigatoriamente as pessoas que concordam apenas conosco, mas sim as pessoas que concordam com os desígnios de Deus e com os desígnios do universo. São as pessoas que estão em sintonia ou estão em sincronicidade com algo maior, que contribuem para um mundo melhor, ou seja, que melhoram a qualidade de vida da comunidade ao entorno. E conforme nós vamos tendo esse entendimento da importância do bem coletivo acima apenas de nós mesmos, vamos conseguir compreender um cenário mais amplo, vamos ter uma visão mais panorâmica, desatando os nós que fazem parte desse emaranhado, com paciência, sem forçar a situação, porque quando nós forçamos uma situação, fica mais difícil nós resolvermos o emaranhado ou resolvermos os emaranhados da nossa vida. É como se fosse um novelo de lã todo embaraçado. Para poder embaraçar, se nós forçarmos os fios, mais eles se apertam e fica mais difícil desatar esses nós. Mas quando nós mantemos a calma e começamos a compreender os caminhos de cada fio, pouco a pouco vamos conseguindo desembaraçar esses fios. Acontecia comigo quando eu ia pescar com os meus pais, onde frequentemente ou o vento, ou o peixe, ou a falta da minha habilidade, a falta de habilidade que eu tinha em usar as varas, levava as minhas linhas de pesca de encontro a outra vara, e eles se embaraçavam, e por incrível que pareça, embaraçavam muito facilmente. E nós precisávamos ter paciência, calma, para poder desembaraçar os fios, porque se nós puxássemos, o fio ia ficar mais difícil de desembaraçar. Isso acontecia, por exemplo, quando tinha algum peixe puxando. Ficava mais difícil tirar o desembaraço porque ele apertava ainda mais o fio,
reforçando ainda mais o emaranhado. Então, quando nós forçamos uma situação, não deixamos ele fluir naturalmente, nós reforçamos ainda mais aquele emaranhado e fica mais difícil resolver aquele problema. Então, com uma visão mais ampla, mais panorâmica, vai nos dar uma visão do coletivo e não apenas uma visão onde nós somos o centro e o mundo gira ao nosso entorno. Então, com essa visão mais panorâmica, nós vamos tirando os nós que formam os emaranhados da nossa vida e gradualmente os sofrimentos emocionais vão se diluindo também. E Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: paciência, amar muito e sempre nos pequenos detalhes e os atos de nossas vidas. Exatamente, paciência e amar muito. Amar muito e amar sempre, sempre que nós conseguimos fazer isso, né? Porque às vezes nós não conseguimos fazer isso todo o tempo. Então o máximo que nós conseguimos fazer, procuremos amar. Se nós conseguimos amar apenas 10%, que amemos 10%. Se são 50%, que possamos fazer os 50%. Mas façamos o tanto que nós conseguimos fazer. Isso mesmo, Maria Lígia. Muito obrigado pelo seu comentário. E um ponto importante que você comentou também, que são nos pequenos detalhes e nos atos das nossas vidas que nós devemos fazer essa diferença. A paciência e também praticar o amor. Quando nós conseguimos praticar nessas pequenas coisas, gradualmente essa prática vai fazer com que nós nos habituemos a essa prática e passe a ser algo normal na nossa vida. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Muito pertinente. Então sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. E também é provável que nós encontremos pessoas que apontem os nossos erros. E isso pode ser um reflexo dos erros que nós apontamos nos outros, ou pode ser um reflexo que existe dentro de nós mesmos, que está sendo manifestado fora de nós. E se o nosso orgulho e a nossa vaidade sobressair, gerando, por exemplo, agressividade, rejeição, humilhação ou irritação, nós podemos, por exemplo, começar a produzir problemas. E esses problemas vão se emaranhando aos outros que nós já temos. Mas se nós conseguirmos ter humildade suficiente para ouvir esses apontamentos, mesmo que seja para nos diminuir, mesmo que seja para nos ofender, nós podemos buscar a mudança em nós mesmos, porque vai ser através da mudança do nosso comportamento que nós vamos estar dando o nosso melhor exemplo. E vale lembrar que nada ocorre por acaso. Então aquele apontamento nos nossos erros também não acontece por acaso. E nós podemos complementar com aquela frase que diz: nada se cria, tudo se transforma, de Lavoisier. Então nada se cria, tudo se transforma. Ela é mais completa, né? Mas peguei só um trecho para a gente poder complementar. Então, como nada se cria e tudo se transforma, nós podemos utilizar aquele apontamento ou aqueles apontamentos dos nossos erros para nós nos transformarmos. E à medida em que nós vamos aproveitando esses momentos na jornada da nossa vida, nós vamos estar nos melhorando interiormente, nos desequilibrando cada vez menos do ponto de vista emocional, evitando assim que nós nos emaranhemos em mais problemas. E ao invés de desequilíbrio emocional, nós tendemos ao equilíbrio emocional, o que também nos leva a um melhor equilíbrio da nossa saúde emocional. E a cada autoavaliação que nós fizermos, nós vamos perceber que estamos nos melhorando interiormente, produzindo versões cada vez melhores de nós mesmos. Por exemplo, hoje melhor que ontem, ou hoje melhor que 10 anos atrás, e assim sucessivamente. E por outro lado, o bom senso nos orienta para gradualmente irmos deixando de ser juízes dos erros das outras pessoas, pois nós vamos aprendendo que nós também poderíamos estar
cometendo os mesmos erros se estivéssemos na mesma situação que a outra pessoa. E assim, para que nós possamos nos fortalecer dentro de nós, na verdadeira justiça, que vem sempre acompanhada de domínio sobre nós mesmos e análise sobre nós mesmos. Porque nós temos controle sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, mas nós não temos controle sobre os pensamentos e as ações das outras pessoas. E com o tempo, nós vamos percebendo também que o tempo que nós gastamos observando o comportamento de outras pessoas para poder julgá-las, faz com que nós percamos oportunidades de nós nos educarmos com relação às questões que nós temos mais necessidades em aprender, que é justamente o que nós estamos julgando. Tanto que existe uma frase que diz assim, que o tempo que nós gastamos na crítica poderia estar sendo utilizado na construção de algo melhor. E à medida em que nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade, vamos começando a observar os nossos sentimentos de uma forma mais profunda. E aí conseguimos identificar qual deles precisa ser aprimorado para um sentimento mais nobre. A tranquilidade da nossa consciência, ela é conquistada à medida em que nós vamos desenvolvendo sentimentos cada vez mais nobres com relação às outras pessoas. E esses sentimentos mais nobres vão nos levar a comportamentos mais nobres, que envolvem a compaixão, a fraternidade, a solidariedade. E quanto mais nobres forem os nossos comportamentos, melhores vão ser as nossas ações, que vão sendo convertidos também em melhores efeitos, o que vai nos conduzir a maior serenidade, a uma mente mais harmoniosa e também conectada com as energias de mesma frequência, serena e harmoniosa também. E menos emaranhada vai estar a nossa vida. E como consequência positiva, nos permite nós ficarmos abertos para os ensinamentos e para os aprendizados, para assim nós podermos superar mais rapidamente os nossos sofrimentos emocionais. E Manuel A. Ramos escreveu: boa noite, professor. Disciplina envolve cuidar de tudo aquilo a que nos relacionamos, desde a alimentação material ao espiritual, filtrando influências externas e corrigindo as nossas rotas constantemente. Olha, muito obrigado pelo seu comentário. Boa noite, Manuel. Muito bacana o que você escreveu aqui também, bastante pertinente. É importante nós termos disciplina e nós aprendemos a vigiar os nossos comportamentos, vigiar os nossos pensamentos, tanto com relação à alimentação material, mas também à alimentação espiritual, né? Que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E quanto mais nós conseguirmos filtrar aquelas influências negativas e carregar o nosso interior com cada vez mais influências positivas, nós vamos nos melhorando gradualmente. E essa questão também de corrigir as rotas constantemente, esse é um trabalho diário, né? É importante nós podermos colocar essa correção de rotas diariamente na nossa vida. É muito bacana o que você escreveu aqui, Manuel, muito profundo. Muito obrigado, Manuel. E Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu aqui: fazer aos outros como gostaríamos que fizessem para nós. Isso mesmo, é a grande lei de ouro, né? A lei que rege o mundo, a lei que rege o universo. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Isso mesmo. Muito obrigado, Maria Lígia. Então, quando nós colocamos em prática na nossa vida a frase conhece-te a ti mesmo, mas aplicada de forma sincera, isso nos permite conhecer e identificar melhor as nossas fragilidades e as nossas potencialidades e tomar ações que podem nos transformar. Então, não quando eu era pequeno, porque ainda sou, né?
Quando eu era muito novo, quando eu era criança, eu sofria muito bullying. Esse é o termo mais recente, mas naquela época não existia esse termo, bullying. E os valores da sociedade eram outros na época em que eu era criança, né? Então aí eu fui crescendo e assim eu fui me tornando o japonês baixinho e gordinho. Então os mais educados, os mais polidos falavam assim que eu era baixinho e era fortinho. Mas basicamente eu era japonês baixinho e gordinho. Então são coisas que me deixavam muito irritado ou me deixavam muito triste. E com isso eu partia para agressão física ou agressão verbal. Como se eu estivesse dizendo, eu vou te mostrar quem é o baixinho gordinho. Olha só quem eu era, hein? Ainda bem que eu era baixinho. Já pensou se eu fosse mais alto e fosse invocado também? Aí ia ficar mais complicado. Então, com isso, eu piorava ainda mais a situação, criando um emaranhado provocado por mim mesmo. Então, quanto mais irritado eu ficava, mais provocações eu recebia também. Esse emaranhado não é causado pela outra pessoa, e sim por nós mesmos, pois o emaranhado não é sobre o que acontece conosco, mas a forma como nós interpretamos o que acontece conosco. É isso que nos emaranha ou não nos emaranha. Então essa mudança não aconteceu de uma forma muito rápida em mim. Pelo contrário, essa mudança veio acontecendo de forma muito lenta e demorou muito para começar a acontecer essa mudança. Enquanto eu não fazia as mudanças, eu passava pelos meus sofrimentos emocionais. Então, para que você não precise passar tanto tempo quanto eu passei para descobrir esse caminho, eu venho compartilhando esses conteúdos através dos vídeos, através das minhas vivências, das minhas experiências, através dos meus estudos e pesquisas. Porque, de alguma forma, algum desses conteúdos deve fazer sentido para você. E também que, fazendo sentido, você vai poder colocar em prática na sua vida e diminuir também a duração do seu sofrimento emocional. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade de engenharia para poder fazer a disciplina de educação física, todos nós tivemos que passar por um exame médico. Então, quando um médico, ou quando chegou a minha vez de ele fazer a aferição, fazer o exame médico, ele foi aferir a minha pressão sanguínea. E ele perguntou se eu estava bem. Aí eu perguntei assim, eu estou bem, por quê? Porque sua pressão está 10/6. Mas você está bem mesmo? Eu falei, estou bem. Então, sem entender se aquilo era bom ou não, o médico, rindo, ele disse assim para mim, também para esse tamanho todo que você tem, não precisa de tanta pressão. Olha só, até de quem eu recebia bullying, até do médico, né? Então as pessoas que estavam na fila também acharam graça. E nesse momento eu não fiquei irritado, eu também achei graça. Então assim que eu fui aprovado para fazer atividade física, que naquela época eu não gostava muito, tanto que eu pedi para ser dispensado e consegui essa dispensa, eu disse que eu não gostava de fazer atividade física, mas ainda não gosto. Mas eu faço porque é necessário e é importante para a saúde do corpo físico. Então fica a dica para quem não gosta de fazer atividade física e vê a necessidade de fazer essa atividade. Então a minha sugestão é que você busque uma orientação com algum profissional qualificado para te orientar, algum personal trainer, alguém com uma formação qualificada para poder te orientar. É claro que sempre com acompanhamento médico para ver se é possível fazer essa atividade física. Porque se nós começarmos a fazer a atividade física sem orientação, nós podemos nos machucar e podemos também até causar uma lesão mais grave e aumentarmos ainda mais o emaranhado na nossa vida. Então, pesquisando sobre os sofrimentos emocionais, eu descobri que quando temos fragilidades, nós podemos evitar de nós mesmos criarmos os emaranhados na nossa vida e aproveitarmos essas oportunidades para buscarmos por mecanismos de compensação saudáveis ou mecanismos de adaptação saudáveis.
Então, os mecanismos de compensação não saudáveis são aqueles que nos levam a fugir ou recusar dos problemas, recusar as adversidades, recusar as fragilidades que nós temos, o que piora ainda mais a situação, além de atrasar a solução. Quando eu digo mecanismos saudáveis, são aqueles mecanismos que não agridem os outros e não agridem a nós, e também não envolvem os mecanismos de fuga da realidade. Esses mecanismos saudáveis podem ser adquiridos através de algumas pequenas mudanças de hábitos, ou mudanças de pequenas crenças limitantes que todos nós podemos fazer. E de tanto realizar, de tanto repetir esses pequenos hábitos, eles acabam se incorporando no nosso dia a dia como algo normal. E gradualmente nós vamos puxando outros hábitos cada vez mais saudáveis. Então, a partir do momento que nós mudamos um pequeno hábito, ele vai desencadear outros hábitos. Então, quando nós incluímos na nossa vida um hábito saudável, ele vai desencadear outros hábitos saudáveis. Então fica a dica também, é um pequeno hábito saudável que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então eu já apliquei na minha vida e vi que funciona, uma pequena mudança. Isso vai causar um desencadeamento de outras mudanças. E aí com o tempo nós vamos ver a mudança que nós tivemos nesse período. E Maria Lígia Monteiro Pereira escreve aqui: somos construtores de nós mesmos e também nossos piores inimigos. Muito bacana o que você escreveu aqui, Maria Lígia. É verdade, somos nós que construímos a nós mesmos, nós que construímos o nosso futuro também através das ações do nosso presente, através dos pensamentos que nós temos no nosso presente. E também nós somos os nossos piores inimigos, porque muitas das vezes nós somos os próprios autossabotadores da nossa vida. Que no caso do tema de hoje, nós mesmos causamos muitos dos emaranhados que nós temos na nossa vida, se não todos os emaranhados que nós temos na nossa vida. Então, por isso a importância de nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos problemas, mas é diferente de nós assumirmos a culpa. Porque quando nós assumimos a responsabilidade, nós começamos a buscar por soluções para resolver aquele problema, enquanto que a culpa pode nos paralisar numa situação. Por isso a importância de nós cada vez mais assumirmos as responsabilidades por tudo o que está acontecendo na nossa vida. E gradualmente nós vamos encontrando as soluções para cada um desses problemas. Vamos desemaranhando esses problemas que tem na nossa vida, desatando os nós que tem na nossa vida. Muito obrigado pelo seu comentário, Maria Lídia. Muito bacana. Bastante relevante também. Então, com relação ao gordinho, que as pessoas me chamavam de gordinho, até há pouco tempo atrás, eu vi a necessidade de melhorar a minha saúde e eu queria emagrecer. E eu passei anos, passei décadas com o peso acima do esperado. Eu estava com sobrepeso. Claro que eu sempre dizia: eu preciso emagrecer, e ficava repetindo: preciso emagrecer, como se eu repetisse essa palavra eu fosse emagrecer. Mas eu continuava comendo muito e continuava dizendo: eu comi demais, eu preciso emagrecer. É claro que nunca vai acontecer, né? Então, de alguma forma, eu até gostava, porque eu chamava a atenção para mim, por eu comer demais, mesmo que fosse de uma forma jocosa. Porque tinha algumas vezes que a gente ia comer no restaurante, junto com os colegas de trabalho, eu terminava de comer e alguns diziam assim: olha, se você não estiver com fome, tem mais isso, se você estiver com fome, tem mais aquilo. Fica à vontade para pegar. Então, frequentemente eu passava por situações assim. Então, vários anos se passaram até que eu comecei a passar por consultas médicas de uma forma mais regular, com acompanhamento de nutricionista.
E assim fui fazendo os exames e também ela me receitava medicamentos, mas o meu peso não diminuía no tanto que eu esperava. E também não tinha mesmo como diminuir, porque eu não contribuía e continuava comendo muito e comia de tudo, porque eu fui educado a comer de tudo, mas eu não precisava comer tanto assim, né? Então eu teria que associar os medicamentos a alguma ação da minha parte, porque os medicamentos por si só não iam conseguir resolver os problemas do meu excesso de peso. E só depois de 3 anos de acompanhamento médico e nutricional, eu consegui começar a baixar meu peso, onde eu venho tomando ações de reeducação alimentar e atividades físicas, e sempre com acompanhamento de uma médica e de uma nutricionista, e venho tendo resultados satisfatórios. Então, atualmente, eu não tomo nenhum medicamento, tudo com acompanhamento médico, e também esses medicamentos foram retirados pela própria médica. Então não fui eu que tirei por conta própria. Então por isso a importância de fazer um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, caso você queira também fazer uma redução de peso. Mas é importante que não basta apenas a medicação, é importante nós fazermos a nossa parte também. Então aqui vale a reflexão, onde nós podemos ver que se nós quisermos que as coisas mudem em qualquer área da nossa vida, não vale nos focar apenas nas ações exteriores, se nós não fizermos uma mudança interior, uma mudança na nossa forma de pensar, uma mudança de hábito. E essas mudanças realizadas de forma positiva nos elevam de patamar. E quando nós crescemos com a situação, os nossos sofrimentos emocionais são superados, porque aquilo que nos fazia sofrer estão naquele patamar anterior, antes de nós crescermos com a situação. Porque quando nós crescemos com a situação, os problemas ficam para trás, os problemas são superados, os sofrimentos emocionais são superados. Minha mãe entrou aqui e escreveu: boa noite, Hugo, e a todos e a todas. Que a nossa noite seja de paz, luz, amor, gratidão e de fé. Postou as mãos de gratidão, também de doação, postou florzinhas, bateu palmas. Muito obrigado, mãe. Obrigado por estar aqui. Boa noite para a mãe também. E Manuel A. Ramos escreveu: infelizmente, o bullying está presente, mais do que nunca, entre os estudantes nas idades mais tenras. É uma forma terrível de preconceitos morais que danificam a harmonia no convívio social, muitas vezes dramático. É verdade o que você disse, Manuel, o bullying está cada vez mais presente, né? E quando nós não conseguimos encontrar os caminhos para nós nos autoconhecermos, fica mais difícil lidar com a situação, né? E aí nós podemos ter até sofrimentos emocionais cada vez mais perturbadores. Isso pode nos acompanhar durante vários anos da nossa vida também. Pode nos afetar emocionalmente, pode nos afetar também na saúde, né? Então, por isso a importância de cada vez mais nós procurarmos dar o nosso melhor exemplo, tanto para os adultos quanto para as pessoas que estão observando os nossos comportamentos, né? Mas muito obrigado pelo seu comentário, Manuel, bastante pertinente e bastante sério também, né? Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: gratidão sempre por ter tido essa oportunidade de estar com vocês. Olha que bacana, Maria Lígia. Muito bacana o que você escreveu. E ter essa sensação de comunidade, de sensação de estar junto com outras pessoas. Muito obrigado pelo seu comentário. E é importante esse sentimento também, sentimento de comunidade. Muito bacana. Muito obrigado, Maria Lígia. E Soeli Hipólito escreveu aqui: então, suponho que as críticas, muito embora doloridas, serviram de luz ao caminho do professor, né? Contudo, poderiam ter vindas em forma de conselhos. É verdade, Sueli, muitas críticas vieram para mim em forma de dor. Causaram muita dor em mim. Então, por isso que eu consegui, com o tempo, buscar mecanismos para resolver esses problemas, para conseguir superar esses problemas, esses sofrimentos emocionais que eu tinha.
Então eu ainda tenho sofrimentos emocionais e busco cada vez mais mecanismos, busco por ferramentas que possam me ajudar a sair do sofrimento emocional pela qual eu estou passando. Então algumas coisas que eu aprendi e algumas coisas que eu vim aprendendo, eu também venho compartilhando também com vocês, para que vocês possam reduzir o tempo do sofrimento também, para que não dure tanto tempo quanto durou para mim. Mas muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. E realmente elas poderiam ter vindo em forma de conselhos, né? Aos poucos nós vamos aprendendo essa questão do respeito ao outro, ao entendimento do outro, o efeito que a crítica também pode causar na outra pessoa, e o conselho pode ajudar bastante também, principalmente um conselho vindo junto com um exemplo, para que nós possamos assimilar melhor aquele conselho, assimilar melhor aquele ensinamento, né? Então, cada vez mais nós vamos conquistando a empatia, cada vez mais nós vamos conquistando a compaixão. E assim nós vamos evoluindo juntos, compartilhando o que nós conhecemos com as outras pessoas e ajudando uns aos outros. É isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. O que você comentou aqui, né? Que as críticas vieram de forma doloridas. Mas a partir do momento em que nós aprendemos com aquela dor, mesmo que aconteça de novo, aquela dor não vai doer mais, aquele fato não vai causar de novo uma dor em nós, porque nós já conseguimos superar aquela situação. Por isso a importância de nós começarmos cada vez mais a nos autoconhecermos. Quanto mais nós nos autoconhecemos, mais nós vamos compreendendo o que nós precisamos melhorar em nós. Então, quando algo vem de fora e não mais nos atinge, significa que nós aprendemos a lição. Então, muitas vezes, para saber se nós aprendemos a lição, aquela mesma situação se repete, como uma forma de prova, como se a vida dissesse assim: você aprendeu? Então eu vou te colocar uma prova para ver se você realmente aprendeu, para você provar que realmente aprendeu. Aí acontece uma situação de novo, e aí nós vamos ver se nós realmente aprendemos ou não. Se nós não sofremos com aquela situação, quer dizer que nós aprendemos. Se não, nós vamos continuar sofrendo. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Iraci Borges escreveu: boa noite. Grato por esta palestra motivadora, sempre nos ajudando a encontrarmos o nosso melhor. Obrigada. Olha, boa noite, Iraci. Muito obrigado a você. Obrigado por suas palavras também. Então sou eu que agradeço por você estar assistindo, por todas vocês estarem me assistindo, ou a live ou o vídeo gravado. Muito obrigado a todos vocês. Então, quanto à minha estatura, era algo que me incomodava muito no passado. Mas como ser mais alto? Só se usasse algum sapato com um salto mais alto, né? Então era algo que estava fora do meu controle. Então hoje eu não vejo mais a minha estatura como fragilidade, mas ela foi por muito tempo. E era também motivo de tiração de sarro das outras pessoas, né? Ainda hoje é, mas eu vejo de uma forma diferente. Então hoje eu não vejo mais a minha estatura como uma fragilidade. Porque se eu não sou suficientemente alto para realizar determinadas coisas, existem mecanismos de adaptação. Não só com relação à altura, mas com relação a qualquer limitação que nós achamos que nós temos. Qualquer restrição que nós achamos que nós temos. Sempre existe um mecanismo de adaptação. Como, por exemplo, se eu sou baixo e preciso pegar alguma coisa que está além do meu alcance, eu posso pegar uma banqueta, eu posso pegar uma escada, ou eu posso pedir para alguém mais alto pegar. Então existem vários outros recursos que nós podemos utilizar como mecanismo de adaptação. Ou nós podemos usar também esse recurso que eu usei, que eu vou contar agora. Então uma vez eu estava numa loja de shopping, junto com a minha esposa, comprando alguns produtos. Em um determinado momento, apareceram duas pessoas olhando para cima, querendo um cobertor que estava na prateleira.
mas nenhuma delas alcançava esse cobertor, e muito menos eu, claro, né? E assim elas apontaram qual elas queriam. Aí eu olhei em volta, a loja estava bastante cheia e não vi ninguém que poderia ajudar naquele momento. Então o que eu fiz? Eu comecei a pular para ver se eu alcançava, e cada vez que eu pulava, eu puxava um pouquinho o cobertor para fora da prateleira. Pulava e puxava um pouco, pulava e puxava um pouco, tentando alcançar com as pontas dos meus dedos das mãos aquele cobertor. E aos poucos consegui fazer aquele cobertor cair. E eu achei graça quando uma das pessoas pegou o cobertor, agradeceu, né? Pegou o cobertor e começou a olhar para o outro cobertor que estava lá na prateleira. Elas olharam para mim e depois de todo o esforço que eu fiz, elas sorriram e disseram que iam levar aquele mesmo e agradeceram de novo. Seria engraçado ficar pulando de novo para pegar aquele outro cobertor, né? Se eu não tivesse conseguido derrubar aquele cobertor lá de cima, eu não ficaria frustrado, porque eu fiz o meu melhor, dando atenção para aquelas pessoas, me esforçando, sem ficar xingando por aquele cobertor estar lá no alto. E além disso, a outra opção seria buscar por alguém que pudesse ajudar. Ou seja, nós não precisamos ficar sofrendo por algo que nós não temos como tomar uma ação. Podemos fazer o melhor que está ao nosso alcance, tanto exteriormente, mas principalmente interiormente. E essa forma de pensar nos alivia de não ficarmos nos emaranhando em problemas causados por nós mesmos. E assim vamos aprendendo a aliviar os nossos sofrimentos emocionais e também a não criar novos problemas emocionais, onde nós podemos utilizar o nosso tempo para o nosso aprendizado e também para ajudar outras pessoas. E isso não significa que ajudando outras pessoas eu não passe por dores, que eu não passe mais por dificuldades, por adversidades. E o mesmo também pode acontecer com você. Mesmo que você ajude outras pessoas, não significa que você não vai passar por mais dores, por mais dificuldades, por mais adversidades. Então, pelo contrário, quanto mais ação eu tomo, mais eu erro, mais erros eu cometo. E esses erros me incomodavam muito antes, pois, como na minha imaturidade eu me considerava uma pessoa perfeita, eu não podia cometer erros. Agora, os meus erros ainda continuam me incomodando. E eu também passo por sofrimentos emocionais. Mas eu comecei a me conhecer melhor e perceber que eu não sou aquela pessoa perfeita que eu achava que era. E sim, eu tenho muitas fragilidades para fortalecer. E quando eu vi uma frase que diz: só não erra quem não faz, mas também não vive, essa frase veio como um complemento do meu aprendizado. Então agora procuro ver os meus erros como resultados, e não mais como um destino, como uma sentença. E quando eu erro, eu busco pelos recursos, busco pelas ferramentas o mais rápido possível para encontrar aquela solução, de forma que a duração do sofrimento seja a menor possível. E quando eu demoro para buscar por esses recursos, o sofrimento dura mais tempo. Então esses recursos, essas ferramentas, são os que eu vim aprendendo no decorrer da minha experiência, da minha vivência, nos estudos, nas pesquisas, nos aprendizados com as outras pessoas. Eu ainda continuo aprendendo para poder superar os meus sofrimentos emocionais. E aproveito também para compartilhar esse conhecimento com você, para que algum deles possa fazer sentido e você consiga utilizar esses recursos e reduzir a duração do seu sofrimento emocional também. Olha, Ângela Farias escreve aqui: boa noite, amigo Hugo. É verdade, eu sei o quanto é doloroso o bullying, pois sou baixinha, mas nunca me senti feia. Várias vezes me ofenderam por conta disso, mas hoje sou bem resolvida e me amo do jeito que sou. De verdade, sou muito feliz e não me sinto feia. Um grande abraço, você é uma grande bênção em nossas vidas. Olha, boa noite, minha amiga Ângela. Muito obrigado por você compartilhar também a sua experiência. Muito bacana.
tem tudo a ver com o que nós estamos comentando hoje aqui, né? O que nós estamos refletindo no dia de hoje. Muito bacana. Muito obrigado. Um grande abraço para você também. E é uma bênção ter vocês me assistindo também. Se não fosse por vocês, eu não iria ter a oportunidade de estudar mais e compartilhar mais esse conteúdo. Porque quando eu estudo, eu aprendo. Quando eu falo, eu reaprendo ou reforço o meu aprendizado. Então, quanto mais eu falo, mais eu escuto. E assim, mais eu aprendo também. Então, a pessoa que mais se beneficia com tudo isso acaba sendo eu mesmo. Então, sou eu que tenho que agradecer a vocês por estarem aqui. Muito obrigado. A Sueli Hipólito escreve aqui: a vida é uma constante construção. É verdade, Sueli. Muito bacana essa frase. A vida é uma constante construção. Sempre nós vamos construindo uma parte e conforme essa base está fortalecida, nós conseguimos construir um nível superior. E assim, sucessivamente, nós vamos construindo a nossa vida. E ela não tem fim, né? Essa construção, ela é contínua e constante. Por isso, cada vez mais é importante nós construirmos bases cada vez mais sustentáveis, cada vez mais fortalecidas, para que possa suportar o que nós vamos ter acima de nós. Então, da mesma forma como tudo que nós conhecemos serve como base para um conhecimento futuro, a ciência também funciona dessa forma, né? A ciência que nós temos hoje foi baseada em algo que foi descoberta pela ciência anteriormente, e assim sucessivamente. Então, para que nós possamos crescer, precisamos construir as bases cada vez mais fortalecidas. Quanto mais fortalecidas, mais alto nós podemos chegar. Assim como uma grande árvore. Para que uma árvore possa crescer a grandes alturas, ela precisa se fortalecer em suas raízes. Quanto mais profundas e fortalecidas estiverem as raízes, mais fortalecidas vão estar também os galhos, os troncos das árvores. Então nós podemos nos comparar sempre à natureza, a algum ensinamento da natureza, né? Então, muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. A vida é uma constante construção. O Sérgio Luiz Urban escreveu: perfeita a sua palestra, Hugo, muito aprendizado. Vou precisar dar uma paradinha agora por conta da criança, mas concluo ainda hoje. Muito obrigado. Olha, muito obrigado por você estar aqui, grande Sérgio. Um grande abraço para você também. Faz vários anos que nós não nos vemos, né? Nós não nos falamos. Mas muito obrigado também por estar aqui. Isso aí. Isilda Camilo escreveu aqui: boa noite, já ouvi muito que sou diarista porque não estudei, até cheguei a pensar nisso. Hoje vejo com outros olhos, cuido de muitas famílias com carinho e amo o que faço. Olha que bacana que você escreveu, Zilda. Muito bacana por você compartilhar também a sua experiência, né? Então, conforme nós vamos nos autoconhecendo, né, nós vamos entendendo melhor. E as críticas que vêm de fora também não nos afetam mais. As pessoas também, de acordo com a forma como nós nos respeitamos, as pessoas também vão passar a nos respeitar. Então, quando nós nos respeitamos, respeitamos também as outras pessoas, né? E com isso nós vamos conquistando o carinho das pessoas. E olha que bacana que você escreveu, né? Você escreveu que cuida de muitas famílias com carinho e ama o que faz. Isso é muito importante. Porque quanto mais você fizer isso, mais você vai receber também. E você já deve estar recebendo pelas ações que você já vem realizando, né? Então, muito obrigado pelo seu comentário aqui, Zilda. Então, é importante isso que você colocou também, né? Que hoje você vê com outros olhos, né? Então, quando nós vemos uma situação apenas com um ponto de vista, pode ser que nós passemos por um momento de sofrimento. Mas se nós buscarmos outros pontos de vista, nós vamos ver aquela mesma situação de forma diferente, que vai passar a não nos afetar mais. Então, assim, dessa forma, nós vamos ter uma visão mais global, uma visão mais ampla da situação. Muito obrigado pelo comentário também, Zilda. E Antônia Marlene Pereira escreveu: felicidade é uma casa que construímos dentro de nós e o bem que se espalham. Olha que bacana essa frase que você escreveu aqui, Antônia Marlene Pereira. Felicidade é uma casa que nós construímos dentro de nós e o bem que se espalha.
Então felicidade é uma coisa que nós conquistamos, né? Não é uma coisa que nós conseguimos fora de nós, é uma coisa que nós conquistamos dentro de nós através das ações que nós fazemos fora de nós, através do auxílio que nós fazemos às outras pessoas. E quanto mais o bem nós praticamos, quanto mais nós espalhamos esse bem que você comentou, maior é a intensidade dessa felicidade dentro de nós, né? Então, muito obrigado pela sua contribuição, por você postar essa frase também. Linda frase. Muito obrigado, Antônia. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já na prática do seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, e também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e que tanto o YouTube, Facebook e Instagram possam também notar que com esse compartilhamento vai perceber que esse conteúdo ele é relevante e eles também vão ajudar a compartilhar com outras pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo. E espero te ver em todas essas lives. Sueli Hipólito escreveu aqui, gratidão. Gratidão a você, Sueli. Muito bacana. Bacana a participação. Então, essa participação de vocês, ele contribui para que as energias boas, para que as boas energias fluam e se intensifiquem e também se espalhem por onde nós estivermos. Então, essas energias, elas são multiplicadas e elas são expandidas a partir de nós para todas as direções. E cada vez que nós pensarmos o bem em uma pessoa, esteja junto de nós ou esteja longe, ela também vai receber estas boas energias. Então, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando na live ou me acompanhando também no vídeo. Muito bacana. Então, eu quero aproveitar e te desejar uma boa noite, que tenha uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, revigorante, que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos e que essa noite de hoje possa ser replicada também durante as outras noites da semana. E aproveito também para te desejar uma excelente semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muito amor, muitas reflexões. Então, muito obrigado por você estar aqui. Minha mãe escreveu aqui, ótimo conteúdo, Hugo, parabéns, boa noite a você e a todos. Bom descanso e que tenhamos uma semana abençoada para todos nós. Gratidão. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelos parabéns também. Boa noite para a mãe também. E também que a mãe tenha uma semana abençoada, né? Então, muita gratidão, mãe. Muito obrigado. E a Zilda Camilo escreveu aqui, amém. Amém, Zilda Camilo. Que assim seja. E Selene Rodrigues escreveu aqui, boa noite, Hugo, tudo de bom, que o Eterno continue te abençoando. Muito obrigado, Selene, que o Eterno continue abençoando a todos nós, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Suzinei Barros Gama escreveu amém. Amém também, Suzinei, que assim seja. Que possamos refletir no conteúdo de hoje e, se puder, possamos assistir outras vezes, refletir mais vezes sobre o conteúdo, não só de hoje, mas também das outras lives que ficaram disponíveis, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, né? Minha mãe escreveu aqui, mandou bem e postou um 10. Obrigado, mãe. Valeu, obrigado. Assim vamos encerrando mais uma live. Então, de novo, muito obrigado a você. Boa noite.